Oi, meus amores, bem-vindos, bem-vindas, minhas maravilhosas. Entra, fica à vontade, porque o assunto hoje é pesado. Nós vamos debater e tentar entender se a Carla Bruna cometeu um equívoco, um erro, se foi homofóbica na declaração dela em dizer que não cantaria num casamento homossexual ou se ela realmente tem razão. E se errou, qual foi o erro? Sem ódio, a gente vai discutir a respeito disso. Roda a vinheta. Bem-vindos para você que chegou aqui agora e que está tentando entender o que realmente aconteceu. Eu vou colocar uma fala dela e vou confrontar essa fala com a Priscila Alcântara, que é uma outra gospel, ou ex-gospel, né? Há quem diga que ela não é mais gospel, mas para mim, uma vez cristã e esse amor de Jesus, não interessa a igreja que você está, ou se você está fora da igreja, você continua sendo cristã. Mas enfim, eu vou mostrar para vocês um vídeo onde a Bruna Carla dá o ponto de vista dela e é rebatada por uma outra fala da Priscila Alcântara. E aí a gente volta aqui para debater acerca desse assunto. Olha aí. Bruna, quando eu me casar, você vai no meu casamento? E eu olhei pra ele e fui bem sincera e eu disse assim: quando você se casar com uma mulher linda, cheia do poder de Deus, eu vou sim. E ele falou assim: você sabe que não é isso que eu tô perguntando, eu tô falando de um amigo homossexual, que a gente tem, sabe, essa liberdade. E ele falou assim: você sabe que não é isso que eu tô falando. Eu falei: pois é, o dia que eu aceitar cantar no seu casamento com outro homem, eu posso parar de cantar sobre a Bíblia e sobre Jesus. Então, aos meus amigos, aos meus queridos ouvintes homossexuais, o que Deus tem para a sua vida é libertação. O que Deus tem para a sua vida é algo que Ele sonhou para você. Receba todo o meu amor, o meu respeito, porque Jesus não sonhou isso para você. Acho que a religião, ela propõe muitas coisas, boas e ruins, né? E como o meu maior objetivo é me relacionar com pessoas e tornar a mensagem que eu carrego compreensível, acessível, eu drenei tudo que na minha religião me impedia de me conectar com o meu próximo ou me afastava dele de alguma forma, sabe? E eu sei que a religião e até mesmo os próprios cristãos, muitas vezes na interpretação errada, errava a mão na hora de tratar outras pessoas, sabe? Por exemplo, pessoas da comunidade LGBTQIA+. Então, eu sei qual é a minha posição nessa história toda, que é uma posição de serviço. Eu tô aqui para servir o meu próximo. E amar e garantir que ele vai ter direito de viver a vida dele com dignidade. Então, esse é o meu objetivo, e de usar a minha plataforma e a minha voz para isso e tornar a mensagem do amor de Deus acessível para todo mundo, né? Então, eu fico muito feliz de poder conversar, dialogar, me relacionar com todo tipo de gente. Esse é um dos meus principais objetivos e é o que Jesus promovia, né? Eu adoro ler os encontros que Jesus tinha com as pessoas e que pessoas eram essas e como ele abordava, como ele falava. É nisso que eu me espelho, sabe? É isso que eu quero ser e que eu tento ser todo dia. Então, eu sei da minha responsabilidade. A minha responsabilidade é garantir que o meu próximo vai poder viver a vida dele com dignidade e respeito. E a minha passagem aqui na Terra, eu quero que seja marcada por um serviço de amor mesmo. Eu quero que tudo que eu faça seja um ato de amor para quem tiver algum tipo de contato comigo. Bom, você viu a opinião das duas, né? A Bruna Carla, no momento em que ela diz que não cantaria num casamento gay, que o dia que ela cantar num casamento gay, ela estaria descumprindo uma ordem de Jesus, ou a Bíblia e etc. Porque ela deu várias declarações, né? Chegou a falar para o menino, que é amigo dela, inclusive, que é gay e que queria que ela cantasse, ela chegou a falar para o menino que ia torcer para ele arrumar uma mulher, sabe? Essas falas desse tipo. Então vamos lá. Ela está errada quando ela diz que não cantaria num casamento homossexual? Não, gente, ela não está errada. É um direito dela. Se a pessoa é gospel, se a pessoa segue a igreja, segue aqueles princípios, né, aquela coisa da igreja, por que essa gay tá querendo que a outra vai cantar no casamento? Gente, não tem que cantar mesmo. Aliás, a gente que tem que ter bom senso e não nem chamar
Por exemplo, a gente luta pelo nosso casamento, né? A classe LGBT. Vai casar num terreiro de umbanda, vai casar com cerimonialista, com celebrista, eu sei lá, mas chama alguém, um padre de uma igreja inclusiva, uma pastora, tipo a pastora Lana Holder, de uma igreja inclusiva. Pensa em alguma estratégia. Mas não, a bicha quer casar na igreja evangélica e o pastor tem que abençoar. Isso não vai rolar, porque tem muitas religiões que não vão compreender na sua totalidade o que é essa sexualidade que a gente tanto grita por respeito. Então, eu acho que cabe aqui o bom senso, mas a Carla Bruna cometeu um erro e é sobre isso que a gente vai falar agora. Olha que coisa ridícula isso, gente. E tem mais homofobia que isso. Você falar uma coisa dessa... É como se parece que você tem um bichinho de estimação. Alguns pastores, eu vejo algumas mulheres crentes metendo pau. Dá para entender que elas devem ter muita vontade de fazer certas coisas que vocês fazem, não conseguem ou não podem. O que eles estão se metendo com o corpo do outro, que o cara está fazendo lá? Se Deus é amor, se Deus fez você do jeito que você é, como é que alguém pode dizer que você não é filho de Deus ou que você não é, que Deus não te ama? Tudo é pecado, e o que mais Deus quer é que ver a pessoa feliz, né? É só então eu não vou mais maquiar, eu não vou mais maquiar quem fala isso, eu não vou mais vestir quem fala isso, eu não vou mais... Se as pessoas se unissem e dissessem, ok, a gente vai fazer o seguinte, então, para esses preconceituosos, a gente não trabalha mais. Eu queria ver se o mundo iria para frente para essas pessoas. A minha mãe era evangélica, minha filha é evangélica, eu nunca vou generalizar, nunca vou falar isso. O meu genro é evangélico, quase um pastor. Eu vejo algumas pessoas escrevendo, deixando de seguir. Oh, pelo amor de Deus, não me siga, não fale comigo, não se dirija nem olhar para mim, porque acho que é uma energia que eu não quero na minha vida mais, sabe? Ao invés de a gente se melhorar, parece que a coisa está piorando, sabe? As pessoas estão voltando realmente. Eu não sou homofóbica, eu tenho até amigo bicha. Eu sei. Olha que coisa ridícula isso, gente. E tem mais homofobia que isso. Você falar uma coisa dessa... É como se parece que você tem um bichinho de estimação. A gente está passando um momento político e eu vejo muita gente até culpando, né, esse momento político. Mas na minha concepção, que eu já parei para pensar, eu acho que isso foi só a chave para abrir essa porta. Mas essas pessoas já tinham isso, já existiam. Só que elas se guardavam. Elas tinham talvez vergonha de falar. Então agora elas se sentem mais poderosas para... Nós vivemos num país extremamente conservador, no pior sentido da palavra. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer que o nosso povo, por via de regra, não tem uma boa educação. Somos pessoas iletradas. Eu digo que o Brasil é uma ilha de letrados no mar de analfabetos. E isso é incontestável. Mas todos nós, estudados ou não, somos vítimas de um sistema que reafirma a cada geração que não pode dar estudo ao povo, porque quem conhece contesta e você vai criar um monstro para você. Hitler já dizia isso numa cartilha que ele escreveu enquanto esteve preso lá em 1930, e na cadeia ele escreveu lá: quer ser governante da massa? Não dê educação ao povo, dê entretenimento. Pão e circo, bem cara do Brasil, né? Mas por que não dá educação nem entretenimento? Porque as pessoas com conhecimento, elas vão ficar poderosas. Na verdade, o povo é soberano, e se o povo soubesse disso, político ia pisar quadradinho, porque o povo é soberano, a vontade do povo sempre vai prevalecer. O problema é que a falta de conhecimento, a falta de estudo, a falta de uma boa escola nos impede de articular essa construção do povo como soberano. Qual foi o erro que ela cometeu então? Se nós temos pessoas extremamente ignorantes, iletradas, ou seja, com falta de estudo, essas pessoas, por não saberem ler, elas apenas obedecem. É como se fosse gente cega, sabe? Assim, não cega do olho, né, do corpo, mas cega da alma, que vai lá e você fala assim, ó, vai por aqui, você está indo para um abismo, nem sabe, mas você está cego, então você está indo. E vai cumprindo os mandamentos de Deus, ditos por pessoas que se denominam a voz de Deus na terra.
Essas pessoas também são pecadoras, falhas e muitas vezes ignorantes. Aí é cego conduzindo cego. Quando você, Carla Bruna, diz para as pessoas que não vai compactuar com isso, a gente até entende. Mas quando você não toma cuidado do alto da sua sabedoria, de pronunciar essas palavras que podem influenciar essas pessoas com menos estudo a serem ainda mais ignorantes e intolerantes, essas pessoas intolerantes, por causa da sua fala, podem cometer um crime. Logo, a sua fala é uma fala criminosa. E eu olhei pra ele e fui bem sincera e eu disse assim: quando você se casar com uma mulher linda, cheia do poder de Deus, eu vou sim. Você tem responsabilidade sim, nós temos responsabilidade sim sobre aquilo que a gente joga no mundo, porque você tem que pensar não só com a sua cabeça, você tem que pensar fora da casinha, fora da sua bolha. Não, eu acredito nisso, eu sou cega nisso e é isso que eu vou falar. Tudo bem, você pode defender, você pode pronunciar aquilo que você realmente acredita, mas você tem que calcular a vida. Quem vai estar te ouvindo? Para quem você vai estar falando? Essa pessoa, ela já tem uma tendência a ser ignorante, agressiva, assassina, então você não pode falar. Às vezes você tem que se calar e aí é que vem aquela frase: o silêncio é uma prece. E é exatamente por causa desse contexto que eu estou te falando. Tem muita coisa que eu gostaria de falar, que eu fico revoltada, mas eu calculo lá na frente. Sabe o que é isso? É ser visionária. É você pensar para além do seu umbigo, olhar qual é o impacto que isso vai causar na sociedade. Não é falar o que eu penso e dane-se o mundo. Eu falo mesmo como você mesma, Carla Bruna, falou. Não vou deixar de falar, não vou deixar de me expressar, com o ódio na sua voz, que dava para ver nitidamente o problema. Bom, eu não tenho absolutamente nada contra essa Carla Bruna. Aliás, eu nem sabia quem era. Eu só vim descobrir esse nome agora por causa dessa polêmica que estourou. Repito, ela tem todo o direito, e qualquer cantor evangélico, gospel, tem todo o direito em não aceitar cantar num casamento homossexual. Mas essa pessoa tem sim responsabilidade ética e moral naquilo que ela joga no mundo, porque quando você solta uma palavra ao mundo, ela não pertence mais a você. E você, eticamente falando, tem que arcar com as consequências. E pode ser uma consequência muito ruim. Toda vez, toda semana, todo dia morre alguém, alguém se mata da classe LGBT por intolerância. De tanto ouvir vocês martelarem que a gente vai para o inferno, que a gente é uma aberração, que a gente está errado, que Deus não abençoa que a gente isso, que a gente aquilo. Essa semana mesmo, né, e quando eu digo essa semana, eu estou me referindo aqui mais ou menos ao dia 21, 22 de junho, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, eu não sei que dia você está vendo, mas essa semana mesmo eu enterrei um amigo meu que se matou por causa de homofobia, dentro de casa e fora dela também. E essas pessoas não têm responsabilidade? Ele ouviu muitas vezes Carlas Brunas da vida dizendo que ele era uma aberração, estava em pecado e não teria a salvação, que iria arder no fogo do inferno. Mas por que essa conta nunca fecha? Porque essas pessoas que ficam vomitando isso na sociedade, eu vou dizer vomitando porque me enoja, essas pessoas não conseguem entender que isso não é uma opção. Quando você se pronuncia, dá a sua opinião a respeito de uma cor, por exemplo, não gosto do azul, é uma opinião, é só não usar o azul. Mas quando você dá a sua opinião a respeito de uma característica de alguém na qual essa pessoa não tem controle, isso não é opinião, isso é um crime, isso é preconceito. E um dia a conta chega. Nós que estamos aqui temos o compromisso de sermos o quê? Luz no mundo. Então, não quero nenhum comentário de ódio em relação a nenhum evangélico, muito menos a Carla Bruna, porque esse conteúdo tem mais o intuito de esclarecer as pessoas que pensam como ela e nós todos que estamos aqui do que atacar. Ataque é zero, ódio é zero, mágoa, sim, eu tenho, porque falas como essas podem sim acabar com muitas vidas e isso eu chamo de irresponsabilidade. É sobre isso. Beijo, até o próximo conteúdo. Tchau!